acompanha o que foi dito pelo técnico Cuca após compromisso pela Copa Sul-Americana. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. O que você avalia, né, desse jogo? A torcida sai chateada, o Atlético não consegue o seu objetivo de hoje, né, que era a primeira colocação, vai ter que disputar um playoff, né, contra o Atlético Bucaramanga. Como que você viu o jogo do Galo? Foi mesmo abaixo? Você sai decepcionado hoje? Boa noite. Eu vi um primeiro tempo bem jogado, com paciência, com troca de passes, com naturalidade na partida, né? Errando nas tomadas de decisões, né? Aquele passe final que a gente fala, né? Geralmente são passes fáceis, né? E a gente errando, assim, de dar a bola pro companheiro fazer o gol, assim, o último homem, são várias situações assim, né? E fizemos o gol lá no finalzinho do primeiro tempo e conseguimos tomar o gol, mais ainda no final. Saímos jogando errado atrás, cometemos um pênalti, que é pênalti, não é pênalti, enfim, foi marcado o pênalti e tomou o gol. E a equipe se perde. Tomou esse gol. É uma coisa natural do jogo. Você não pode se perder porque tomou um gol. Pelo contrário, você tem que levantar e fazer tudo de volta o que estava fazendo no primeiro tempo. E nós voltamos para o segundo tempo e não fizemos isso, né? Também o jogo não andou. Daí o goleiro caiu, ficou 5 minutos parado, esfriou o jogo. Daí nós com 15 minutos não tínhamos criado nada ainda. Aí nós trocamos o sistema, né? Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, aí piorou bem mais. As entradas não foram boas. A gente tentou, para não perder as trocas, né, pôr um menino aqui na lateral para ganhar uma troca mais ofensiva, tirando um volante. Nós tentamos depois pôr o Renzo de novo, jogando o menino para dentro, para ver se a gente encontrava uma maneira de sair da marcação forte do adversário. Tiramos o Alonso da zaga para pôr o Rubens ali, para a gente ter uma saída de bola e ficar no mano e não se incomodar com a velocidade, mas mesmo assim ainda tivemos perto de perder, porque as próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário, elas foram piorando o time. E o time acabou desorganizado no final do jogo, né? Não era assim. A gente entende que o jogador entra num outro ritmo de jogo, mas eles abafam, né? Mesmo que você olha, o jogador entra 20, 25 minutos, parece que ele jogou 180, porque era um jogo de alta intensidade. E aí a gente não teve a força necessária para definir. Criar mais jogadas, se perdeu, o time ficou nervoso, desorganizado e acabou que fracassamos num momento em que não podíamos fracassar, né? Como consequência, agora tem que jogar um playoff. Ô Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Mas como justifica, especialmente para esse torcedor que esteve aqui hoje, um time, um jogo tão ruim do time, tanto fisicamente quanto tecnicamente, taticamente, os jogadores individualmente muito ruins na noite de hoje, errando passes assim de 5 metros, além dessa questão tática que você falou, que aí é uma responsabilidade sua, mas individualmente os jogadores, depois de um descanso maior, sim, um período maior para recuperar, esperava-se uma entrega muito maior também por parte deles. Você veja, se pegar os lances do primeiro tempo, são lances fáceis, né? Que se faz o mais difícil, que é chegar na linha de fundo, dentro da área, daí tem um companheiro livre para você tocar, você erra o passe. Aí o outro você erra o passe, aí você vai perdendo a confiança dentro do jogo, né? E isso aconteceu. Então assumir a responsabilidade e procurar melhorar. A gente tem que melhorar, né? O primeiro tempo foi bom, sim, mas o segundo não. E é um jogo decisivo em casa e nós teríamos obrigação de vencer e acabar em primeiro na nossa chave, e não fizemos isso. Cuca, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. O Atlético entrou na fase de grupos extremamente favorito, né? E acabou agora indo para os playoffs. Eu queria que você fizesse uma análise
do que você achou do Atlético nessa fase de grupos e o que você pensa para esses playoffs em que o Atlético vai pegar aí, querendo ou não, já estava um pouco complicado o calendário, ainda tem uma viagem bem delicada para a Colômbia agora. Foi avisado que se a gente é o primeiro, não tem viagem, pula uma etapa, foi avisado aos montes e não fizemos. Agora temos que jogar e temos que vencer lá na Colômbia e vencer aqui, não tem outro jeito, é assim que segue. Cuca, boa noite, Vinícius Andrade, o Tempo Esportes. Em que pese um elenco curto, alguns problemas físicos, o Atlético tem tido dificuldades de dominar equipes, principalmente quando são adversários inferiores tecnicamente. O que está faltando para esse jogo coletivo do Atlético encaixar também nessa parte? Você assume essa responsabilidade? Sim, claro que eu assumo, mas você faz um tempo bom, um tempo bem jogado. Daí o segundo tempo você não faz bem. As mexidas, elas são boas quando o jogador entra bem. Quando o jogador entra mal, as mexidas são ruins. E hoje, a grande maioria entrou mal. Não é má vontade, mas entraram mal. Você vai fazer o quê? Se eles entram bem e dão uma outra dinâmica para o jogo, reacendem a equipe, a torcida pegou até o fim, cara. Não tem o que reclamar. Não vaiou em momento nenhum, a não ser quando acabou o jogo e, claro, que merecidamente. Boa noite, Cuca. Tiago do canal Tiago de Araújo. Eu gostaria de falar dessas responsabilidades, né? Muito se falou nas últimas coletivas sobre o elenco curto, enfim. Só que hoje, esse time que entrou no primeiro tempo, ele teria, pelo menos na teoria, total capacidade de superar o Cienciano. Assim fez, né? Fez marcados alguns impedimentos, mas eu queria que você falasse das responsabilidades dos jogadores, principalmente no primeiro tempo, né? Que poderiam ter definido aí a partida, e você exauriu todas as opções de substituições no segundo tempo, mas não teve sucesso. O time caiu bastante de produção, mas eu queria que você falasse desse time, se decepciona bastante eles não passarem no time como Cienciano. Obrigado. Nós tivemos 2 gols impedidos, ali, o primeiro, não se sabe se tá ou não tá. Poderíamos ter já matado o jogo, jogamos para isso, mas não define bem. E isso no jogo é assim, qualquer bola, a única que eles tiveram foi um pênalti, um erro de saída nosso, e fizeram o gol. Depois se trata de outro jogo. A responsabilidade sempre vai ser minha, né? Eu não posso vir aqui e pôr a responsabilidade no jogador, mas eles sabem que eles podem e devem melhorar. Eles sabem que lances fáceis que estão errando nos custam um gol, ou tomar um gol, como a gente tem feito. Então a gente tem que cobrar mais eles, e isso eu vou fazer, e achar alternativas num jogo. Quando você... A coisa boa de um treinador, ele desfruta quando ele encontra o time. Quando um treinador encontra o time, encontra o sistema, ele desfruta do trabalho, é gostoso. Aí você consegue pôr umas pitadinhas de tempero, que são as jogadas ensaiadas, as mudanças as mudanças táticas que você promove. Nós, no Campeonato Mineiro, encontramos um time. E ali ficamos com 9 partidas ganhando seguidas, e hoje o time desencontrou. Nós não temos mais o time titular na mão, o time é esse, e isso é a realidade. Então eu estou sofrendo com isso para achar o time ideal. E como é que você vai achar o time ideal? Você vai ter que mexer. A hora que ele te der um resultado bom, você dá a sequência para ele, independente de quem seja, e vai ser assim. No primeiro tempo, o Atlético conseguiu dominar as principais oportunidades de gol e pressionou bastante o adversário. O atacante Rony chegou a balançar as redes por 2 oportunidades, mas ambos os gols foram anulados pelo VAR por impedimento. A insistência do Galo foi finalmente recompensada com um gol aos 43 minutos. No entanto, a vantagem durou muito pouco. Durante a chance que o Cienciano teve, a equipe peruana conseguiu um pênalti após a equipe estar obtendo também a oportunidade de empatar o compromisso ainda durante o primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com o Atlético tendo um volume de jogo muito alto, pecou muito na finalização e não conseguiu transformar as chances em gol. Ficando longe da vitória, o time ainda sofreu um susto quando a equipe do Cienciano quase virou o compromisso. Ao final da partida, com a não classificação e apenas a passagem para os playoffs, a torcida do Atlético demonstrou sua insatisfação com vaias após o apito final.